texto onde Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, né? Um texto bem conhecido. Eu quero ler com vocês aqui, a partir do primeiro versículo. Capítulo 4 de João diz assim: portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora o próprio Jesus não tenha batizado, mas os seus discípulos, ele, Jesus, deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se assim junto ao poço. E era cerca da hora sexta, hora do almoço, meio-dia. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe então a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe então a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui mais tirar água. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse: disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse então a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar a Deus. Jesus então disse: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu o sou, o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e ficaram maravilhados de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou, por que falas com esta mulher? A mulher então deixou o seu cântaro e foi a caminho da cidade e disse aos homens. Veja, a mulher deixou seu cântaro,
foi a caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, os discípulos lhe suplicavam, dizendo: come, mestre, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Porquanto os discípulos diziam uns aos outros: acaso algum homem veio e trouxe comida a ele? Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Amém? Queridos, nada sacia mais Deus do que a entrega voluntária de coração de uma pessoa. Nada mais satisfaz Deus do que alguém que tem sede de buscá-lo e faz isso de coração aberto. Por que eu digo isso, que nada mais satisfaz a Deus? Porque o que Deus mais procura é aquilo que Ele mesmo decidiu não ter por obrigação. O que mais Deus procura é aquilo que Ele decidiu não controlar, que é o coração do homem. Todas as coisas Deus controla, Ele governa, Ele tem poder sobre todas as coisas, mas Deus decidiu não ter domínio sobre o coração do homem. Por isso, o coração do homem deve ser muito bem guardado. Não é assim que diz Provérbios 4, não é? 4:23, se eu não me engano: de tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque é dele que procede as fontes ou as saídas da vida. O homem precisa guardar seu coração, porque Deus deu essa liberdade ao homem. Por isso a Bíblia diz que é do coração do homem, Jesus diz isso, né? Que é do coração do homem que brota toda maldade, né? Brota toda maldade, ganância, soberba, adultérios e outras situações, né, as quais Deus desaprova. Deus decidiu não controlar o coração do homem, por isso Deus quer tanto o coração, porque quando alguém entrega o coração a Deus, o fez de livre vontade. E então, o que mais Deus sente prazer, o que mais o sacia, é quando alguém tem sede dEle, necessidade por Ele, se rende a Ele de todo o coração. Porque se fez isso, não foi por controle de Deus. Então Deus tenta nos atrair com seu amor. E Deus poderia muito bem assaltar o seu coração, roubar o seu coração, usurpar o seu coração. Deus poderia controlar o coração de todas as pessoas. Eu sempre penso nisso, já disse isso tantas vezes. Deus poderia dominar o coração de todas as pessoas. Ele poderia fazer isso e seria tão simples para Deus. Mas se assim Deus o fizesse, ele seria como um maligno. O maligno é quem assalta o nosso coração. É ele quem rouba o nosso coração. É ele quem tenta dominar e nos controlar com tantos sentimentos. É ele quem tenta nos desalinhar da vontade de Deus. Mas o Senhor não, queridos. O Senhor, Ele chama, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Né? E a palavra de Deus nos alerta para entregar o nosso coração ao Senhor. A Bíblia diz lá em Jeremias 17 que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. E a Bíblia diz: quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Por isso, meus irmãos, o nosso coração é alvo do reino espiritual, tanto do maligno, das trevas, como de Deus. Não é assim? Se alguém tem o coração, tem tudo. Tem tudo. Às vezes, irmãos,
quando Deus não tem tudo de nós, às vezes não é às vezes, se Deus não tem tudo de nós, é porque Ele não tem o nosso coração. Às vezes o coração está dividido, dividimos o nosso coração entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade, fazer a vontade do homem e a vontade de Deus, e assim então servimos a Deus de forma dividida. Não estou falando aqui em relação a tempo, meu tempo inteiro só ficar pensando, em Deus e ocupado com as questões religiosas. Não tem a ver com isso. Você pode estar jogando bola, fazendo o seu lazer, cozinhando, passeando na praia, o que você quiser fazer, assistindo um bom filme, o que for, se divertindo. Não é essa questão de tempo, mas é aquela vontade de fazer a vontade de Deus, aquele desejo, é aquela entrega, é quando nós nos rendemos para fazer a vontade do Pai de verdade. O que Deus quer de nós é a mesma liberdade que Ele deu lá no começo. Lá no jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Deus deu a liberdade para o homem. Diferente, do que os incrédulos, diferente do que o maligno planta de ensino errado, como se Deus tivesse criado o homem para impor limites, cercear a vida dele, impedir a vida dele, trancá-lo, como se Deus fosse ruim. Muito pelo contrário, Deus criou o jardim de uma forma assim tão perfeita, e o homem de uma forma tão perfeita, e deu a liberdade para ele. O coração de Adão e Eva não era manipulado, eles se relacionavam com Deus se eles quisessem, mas Deus sempre estava ali à disposição. O mesmo tipo de relacionamento Deus quer ainda hoje, o mesmo tipo de relacionamento. Deus quer se relacionar conosco, queridos, da mesma maneira, voluntariamente. Então, Deus não vai arrombar seu coração, não vai te assaltar, não vai te usurpar, Ele vai te chamar, Ele vai te atrair, para que Ele seja saciado e você seja saciado. Lembra aquele texto de Apocalipse, quando diz assim, Apocalipse 3, quando diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, diz o Senhor, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O relacionamento de Deus conosco, ele é um relacionamento duplo, onde Deus se deleita de nós, queridos, e nós nos deleitamos de Deus. É assim que Deus é saciado, quando nós, de livre vontade, nos entregamos ao Senhor, para servi-lo, para dizer: eis-me aqui, para fazer a vontade do Pai. Quando nós nos entregamos a Ele, Ele se deleita. Tudo que Deus mais quer é alguém sedento por Ele. E o que tem a ver tudo isso que eu estou falando com o texto? Tem a ver em tudo. Veja, o texto que nós lemos diz que Jesus julgou necessário passar pelas terras de Samaria. Ele julgou necessário. Geralmente, os judeus não passavam pelos territórios dos samaritanos. Eles não passavam. Eles não tinham relacionamento, eles não tinham amizade, não faziam negócios, eles não caminhavam perto, porque os samaritanos consideram também o povo de Israel, consideram-se como judeus, mas os judeus não consideram o povo samaritano como judeus, ou até consideram como judeus impuros, vamos dizer assim, porque os samaritanos, bem antes do Novo Testamento, por volta aí de 600 a 700 anos antes de Jesus, houve uma mistura de uma certa parte do povo judeu, que se tornaram cativos ali dos assírios, e houve uma mistura, e eles se deram ali em casamento, com aquele povo. Então houve uma mistura de raça. Os judeus, considerados puros, eles desconsideraram esse povo que se misturou com os assírios, e aí então gerou esse povo, não é uma nova raça, vamos dizer assim, gerou esse povo chamado samaritanos.
né? Então havia sim essa divisão entre os judeus e os samaritanos. Por isso eles não ficavam juntos, né? Eles não caminhavam juntos, eles evitavam o mesmo ambiente e tudo mais. Tanto que você vê na leitura que a mulher fala assim: como tu, um judeu, fala comigo, uma samaritana? Porque assim, ela ficou admirada. Mas a gente que conhece Jesus sabe, né? Jesus não tem isso, né? Jesus não olha esse tipo, não olha a situação social, cor da pele, se está são ou doente, se está sozinho ou em família, né? Se é inocente ou culpado. Jesus se achega, né? Porque ele é a solução de todas as coisas. Mas os judeus não se davam, e Jesus era diferente. O texto diz que houve necessidade, Jesus achou necessidade de passar por ali. Mas era a hora sexta, era meio-dia. E o texto diz que Jesus estava cansado, lembra? Ele estava cansado. Ele não só estava cansado, mas ele estava com fome. Por quê? Porque Jesus pediu para os discípulos ir buscar comida. Os discípulos foram comprar comida, Jesus ficou sozinho. E aí Jesus viu um poço, Jesus sentou ali e ficou ali naquele poço. Então veja, Jesus chegou primeiro no poço, ficou ali no poço parado. De repente chega a mulher samaritana, a gente não sabe o nome dela, né? Até porque quem escreveu o texto aqui é judeu, né? Acho que por isso que ele não quis pôr o nome dela, né? Acho que ele ia aprender a amadurecer um pouco depois de um tempo, né? Mas não fala o nome da mulher. Jesus estava ali sentado no poço, de repente chega a mulher samaritana para tirar a água do poço. A mulher estava com sede, né? Que ela demonstra que estava com sede. Ela foi ali tirar a água para beber. Quando ela vai tirar a água, Jesus então puxa papo com ela. Jesus fala assim para ela: dá um pouco de água para mim. Ela acha estranho, ela questiona Jesus, fala assim: como você é um judeu? Ela via, né, pela maneira de vestir de Jesus, que Jesus era judeu, né, talvez pelo seu biotipo ali, né, sua aparência, ela viu ali que Jesus era judeu e falou: como é que um judeu fala comigo, uma samaritana? E aí Jesus então inicia aquele papo, ela responde e Jesus dá continuidade. Aí quando Jesus dá continuidade, Jesus começa a perceber um interesse daquela mulher pelas coisas de Deus, um coração aberto para as coisas de Deus. Ela começa a falar: nossos pais adoravam a Deus nesse monte. E ela começa então a entrar no assunto, vamos dizer assim, de religião ali com Jesus. E aí Jesus começa a revelar algumas coisas para ela, íntimas e pessoais, né? Quando Jesus diz: busca o marido, e ela fala: eu não tenho. E Jesus fala: você já teve 5, o que você tem agora não é teu. E aí a mulher já fica chocada, porque aí Deus começa a revelar as coisas para ela. E aí então ela diz que viria o Messias, o Cristo. Deus enviaria o Cristo. Mal ela sabia que estava conversando com ele, né? Que Deus enviaria o Cristo. E aí Jesus então, e aí ela fala assim: quando o Cristo vier, ele vai ensinar a gente. Então ela mostra uma sede tão grande de conhecer o Cristo. Aí Jesus fala assim: eu sou o que fala com você. Aí a mulher deu um choque, não é? Ela deu um choque. E ali, lembra a história? Jesus estava cansado e Jesus estava com fome e a mulher estava com sede. Mas o papo ficou tão bom, foi gerando um relacionamento, que a fome, irmão, a fome e o cansaço de Jesus já ficou de lado, e a sede da mulher já ficou de outro. Quando o relacionamento ali chega num ápice, a mulher solta o cântaro, que ela tinha ido buscar água, isso meio-dia, sol aqui em cima, né? Como a gente diz no popular, né? A lua tá braba de dia, né? Aquele solzão, ela solta o cântaro e sai correndo para chamar outras pessoas para vir falar com o judeu, não é? Com aquele que agora para ela, né, era o Cristo. Primeiro era só um judeu, depois parecia um profeta, agora era o esperado da sua alma, o desejado da sua alma. E Jesus, irmãos, desfrutou tanto daquele relacionamento, que veja, a mulher esqueceu de pegar a água, deixou o cântaro no poço e saiu correndo para a cidade. Jesus estava cansado e com fome. Aí o texto diz o quê? O texto diz que os discípulos, a partir do versículo 30, diz que os discípulos chegaram
nessa hora, lembra? Só estava Jesus e ela, os discípulos estavam onde? Tinham ido buscar comida, lembra? Então, enquanto acontece esse encontro com Deus, né? Quando acontece esse encontro com Deus ali, né? Entre Jesus e a mulher, não tinha ninguém, só estavam os dois, mas de repente, os discípulos chegam, na hora que a mulher está para ir embora, primeiro os discípulos chegam e vê Jesus conversando com uma mulher, ninguém tem coragem de perguntar nada. O texto diz que eles não têm coragem de perguntar, né? Porque eles já conheciam mais ou menos que Jesus, assim, andava fora do normal, não é? E ele estava conversando com a mulher, não quiseram questionar se era samaritano ou não, porque eles iam tomar um tonho, né, de Jesus, se eles perguntam alguma coisa e vão falar alguma coisa. Eles ficam esperando, de repente a mulher solta o cântaro, sai correndo, né? Os discípulos já estavam acostumados, né, das pessoas ter esse choque com Jesus, porque ele dava umas respostas diferentes, ele mexia, abalava a estrutura da vida das pessoas, só que os discípulos sabiam que Jesus estava cansado, que nem Jesus foi lá buscar comida, os discípulos foram, e sabia que ele estava com fome. O que os discípulos fazem? Chega para Jesus, no versículo 31 e diz assim, então, enquanto isso, seus discípulos lhe suplicavam, dizendo, mestre, come. Eles chegam com a comida, irmãos, eles chegaram ali. De repente Jesus está conversando com a mulher, chega o delivery, né, de entrega da comida. Jesus ignora a comida, assim como a mulher ignora o cântaro e deixa de beber água, Jesus parece que deixa de lado o cansaço e a fome e não aceita nem a comida que os discípulos tinham oferecido. Agora pense comigo, que nível de encontro foi esse que saciou a sede da mulher que esqueceu o cântaro e foi embora? Que nível de encontro foi esse que satisfez Jesus Cristo ao ponto de aliviar seu cansaço e ele esquecer da barriga roncando, vamos dizer assim? Que nível que é? Sabe que nível que é, queridos? É um nível que eu falei no começo, quando existem corações abertos para se relacionar com Deus. Tudo que ele mais quer e o que o sacia é alguém com o coração aberto. Saciou Jesus na sua alma. Queridos, quando as nossas reais necessidades espirituais são supridas em Deus, as necessidades seculares, as necessidades humanas, queridos, elas acabam ficando de lado. Assim, na minha vida, na sua vida. Assim, na minha vida e na sua vida também, quando nós temos um verdadeiro e real encontro com Deus. As necessidades humanas, as necessidades materiais, as necessidades terrenas, são deixadas de lado. Em segundo plano. Não é que, se nós servirmos a Deus, não precisamos de mais nada. Então, eu vou ficar servindo a Deus que eu não preciso comer mais, não preciso beber mais, eu não tenho que trabalhar, não preciso mais de dinheiro para pagar a conta. Não é nada disso. E as minhas necessidades emocionais são supridas porque eu não preciso me relacionar com ninguém. Não, tudo isso vai ficar em segundo plano. Nós vamos precisar, mas a real necessidade, ela é suprida em Deus. Em Deus. Então, quando falta alguma necessidade terrena, e nós temos a necessidade da nossa alma suprida, essa necessidade terrena, ela não grita tão alto, como ela gritaria, se a gente não tivesse com Deus. Porque quando a gente não tem um relacionamento estreito com Deus, quando a nossa amizade com Deus não é assim, e fica mais assim, quando nós não temos essa intimidade com Deus, o que acontece é que quando a gente tem uma necessidade terrena, essa necessidade desestrutura a nossa vida. Exemplo, se a gente sofre um dano material, por exemplo, um bem que a gente possui quebra, ou é roubado, ou deteriora, ou a perda de um emprego, por exemplo, quando a nossa necessidade real com Deus não é suprida, e uma situação dessa acontece, derruba a vida de alguém, o baque é muito maior na nossa vida, é muito maior. Outro exemplo, se a gente não tem um relacionamento com Deus estreito, e de repente um relacionamento de amizade ou romântico é rompido,
a pessoa desestrutura completamente. Eu já ouvi pessoas dizerem que queria morrer porque o relacionamento amoroso dela se partiu. E aí eu pergunto, qual é o relacionamento dela com Deus ao ponto de querer morrer porque o relacionamento romântico dela se partiu? Quantas pessoas abandonam a Deus, abandonam o Senhor, viram as costas para o Senhor, porque tiveram um prejuízo na vida, porque tiveram a perda de um relacionamento, por exemplo, na vida, até mesmo diante do luto, né? Uma dor terrível, né? Quando nós perdemos alguém que a gente ama, quando morre, a gente está diante do falecimento de uma pessoa tão querida e tão amada. Diante do luto, irmãos, diante da morte, se a gente não tem um relacionamento com Deus estreito de amizade, a nossa vida se abala. Alguns se entregam, perdem o gosto de viver. Não estou dizendo que quando você e eu, quando nós temos um relacionamento com Deus bem estreito, e a gente sofre alguns danos, a gente não sente. Não, não é isso. Você pode, eu e você, nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, mas qualquer perda, irmãos, vai doer. O machucado vai doer. A gente vai continuar dizendo ai, né? A enfermidade vai continuar sendo triste, mesmo o relacionamento com Deus sendo forte. Se perde o emprego, a tristeza continua. Se perde uma amizade, se perde um relacionamento, se está diante do luto, da morte, tudo é dolorido. Mas com a amizade com Deus, irmãos, as coisas mudam de intensidade. Mudam. Porque a alma, ela é suprida. Porque nós somos saciados com Deus e Deus é saciado conosco. Você já imaginou você poder saciar a ânsia e a necessidade de Deus? Já imaginou? Como é que eu posso saciar a Deus? Essa mulher foi tocando num assunto tão gostoso, que Jesus gostava demais. Ela foi falando de adoração, e aí Jesus falou assim: os verdadeiros adoradores adorarão meu Pai em espírito e em verdade, dependendo do lugar, no Monte de Jacó, em Jerusalém, em Batatais, né? Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Jesus saciou tanto daquilo, Jesus sentiu tanto aquela sede daquela mulher, aquela fome daquela mulher, quando Jesus fala para ela que ele tinha uma água, que se ela bebesse, nunca mais ela teria sede, o olhinho dela brilhou, e ela, eu quero essa água, quando ela entendeu que ele era o Cristo, e ele tinha essa água para ela soltou o cântaro, quer dizer, as necessidades terrenas foram deixadas de lado, porque ela ali teve um encontro real com Deus. Você já teve essa descoberta? Quando foi essa descoberta? Que você viu que Deus era a melhor escolha da sua vida, que Deus era tudo para você. Você lembra do seu primeiro encontro com Ele? Você lembra da sua entrega para Ele? Outra coisa que eu quero te lembrar desse texto, que faz toda a diferença, é quem chegou primeiro no poço. Às vezes a gente lê o texto, ou quando a gente conhece a história, parece que dá a intenção a entender de que Jesus, ela chegou primeiro no poço, Jesus chega depois, e aí ele que é o intruso que pede água. Não, Jesus chegou no poço primeiro, porque sempre é assim. Quando você acha que está indo buscar a Deus, Ele já está lá primeiro que você te esperando, está lá. Toda necessidade, todo pensamento ou sentimento que você tiver de assim, vou orar, vou falar com Deus, vou buscar a Deus, vou na igreja, você acha que é você? Não é, é Deus te chamando. É Deus te chamando. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, para dizer, levanta da cama, vai lá 15 minutinhos, vai lá alguns minutinhos, dobra o joelho e canta para mim, dobra o joelho e fala comigo, ora, você acha que é você? Você acha que é assim, sou tão bonzinho, que eu estou levantando para orar pelos outros, olha que homem bonzinho, né? Estou servindo a Deus, olha que pessoa santa. Não é, é o Senhor que já está lá no sofá esperando você, é o Senhor que está ali na beira da cama te esperando. Sabe por quê? Porque Ele se deleita, Ele sacia a ânsia dEle com você e comigo. É uma troca. Se abrir a porta, lembra?
eu entrarei, ele vai cear comigo e eu vou cear com ele. Não é? Não é ruim quando você vai comer e uma pessoa fica olhando? É ruim ou não é? Tem gente que acha que não dá bola, mas não é ruim. Eu, pelo menos, acho horroroso. Eu não gosto. Se eu estou ali comendo, a pessoa olhando assim na minha frente, né? É ruim. Você come e alguém assistindo você comer. Mas é tão bom quando alguém está comendo com você, aí é outra história. Então é aquele negócio. Bom, pelo menos para mim. Ou eu como sozinho, ou eu como com alguém. Agora, alguém me assistindo, eu não gosto. Mesma coisa Deus, tá? Deus, se você vai comer com Ele, Ele vai comer com você. Tá? Se você vai saciar-se dele, ele vai saciar-se com você. Um dos livros da Bíblia é um livro poético, romântico, que fala sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher, Cantares de Salomão. Também é um livro profético que faz alusão ao relacionamento entre a igreja, que significa e representa a noiva de Cristo, e Cristo, que representa o noivo que vem buscá-la. Então, o texto fala de um deleite entre o noivo e a noiva. É assim com Jesus. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o Espírito Santo, irmãos, é um relacionamento de mão dupla, aonde você se deleita nele e ele se deleita em você. Hoje, eu quero orar por você. Eu vim falar sobre saciar-se, aonde você sacia de Deus e Deus sacia de você. Isso só pode acontecer quando você tem um coração aberto e voluntário para Ele. Se falta fome, se falta sede em você das coisas espirituais, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, para que venha sobre a sua vida o favor e a graça de Deus, de forma que você tenha saudades, desejo, necessidade, para que venha uma fome, uma sede de Deus na sua vida. Isso tudo porque Ele já está te esperando na mesa, Ele já está te esperando no lugar do banquete, e Ele quer que você se deleite nele. Nós, irmãos, vamos continuar sentindo a falta de muitas coisas terrenas. O dinheiro faz falta? Faz. Comer, beber, faz falta? Faz. Faz falta o descanso? Faz. As pessoas que foram embora, que nós amávamos, faz falta? Faz. Tudo isso ainda vai continuar fazendo muita falta na nossa vida. Mas nada deve fazer mais falta do que estar perto de Deus. E estando perto de Deus, todas as demais coisas, elas vão ocupar o real valor na nossa vida. Nunca a mais. Nunca a mais. Quando nós temos falta de algo terreno, além da conta, isso demonstra um desequilíbrio. Isso demonstra, irmãos, uma lacuna, ou uma doença, ou um buraco na nossa alma. A Bíblia diz que Jesus é o pastor e bispo da nossa alma. Ele é quem a supre. Ele é quem supre a nossa alma. De forma que as nossas necessidades humanas, físicas, emocionais, carnais, terrenas, essas necessidades, irmãos, elas vão ser bem controladas e equilibradas. Nunca gritando além da conta, porque Jesus ocupa o lugar aonde somos saciados, ao ponto que, ao ser suprido por Jesus, a gente possa fazer como a mulher, às vezes até esquecer o cântaro, não é? Puxa, esqueci tal coisa, não fez tanta falta aquele recurso, não fez tanta falta assim, né? Aquela pessoa agora, né? Aquele alimento. Jesus vem e supre, né? A alma necessitada. Que assim seja sobre a minha e sobre a sua vida. Eu vim aqui dizer para você que Deus é tudo o que você mais precisa. Deus não está na sua correntinha, Deus não está na sua pulseirinha, Deus não está num papelzinho, no folhetinho,
Deus não está em uma escultura, Deus não está em uma parede, Deus não está em uma religião. Não, o Senhor é vivo, o Senhor é vivo, e em espírito Ele clama para estar com você. Lembra que Jesus disse, nós lemos, Jesus disse, Deus é espírito, e convém que aqueles que o adorem em espírito. Então este Santo Espírito vai falar ao seu coração, para que você ore, para que você fale com Ele, para que você esteja com Ele, em todo o tempo, para que Ele desfrute de uma amizade, de um relacionamento com você, e você, de um relacionamento com Ele, em nome de Jesus, amém? Pai, eu oro com estes meus irmãos agora, todos que me ouvem, Senhor, em nome de Jesus, desejamos desfrutar deste relacionamento, como o Senhor teve com a mulher samaritana. Primeira vez que ela viu o Senhor mexeu em tudo na vida dela. Ela ficou tão maravilhada, ao ponto de deixar o cântaro, algo, Senhor, que era tão importante para ela, ela deixou de lado, Senhor, só por conta do Senhor ter preenchido, Senhor, e matado a sede da alma dela. Senhor, vimos também que o Senhor, ó Pai, foi saciado naquele relacionamento, e assim que nós queremos também, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, e peço que o Teu Espírito, ó Pai, ministre sobre nós, e que o Senhor nos leve, ó Deus, aos Teus pés, nos leve, Senhor, de volta à oração, à palavra, à adoração, à intimidade com o Senhor. Leva-nos neste lugar onde somos supridos no Espírito Santo, suprido das reais necessidades, para a Tua glória. Eu abençoo, Pai, para que o coração dos meus irmãos esteja aberto, e que o Senhor venha suprir todas as lacunas, que o Senhor venha preencher os lugares vagos, que o Senhor venha ocupar, ó Deus, o coração do Teu povo e da Tua igreja, para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está me ouvindo, eu queria convidar você a uma oração, a oração de entregar a sua vida a Ele. Jesus revelou ser o Messias, o Salvador, para aquela mulher, e ela, quando escutou isso, deixou e foi chamar as outras pessoas também. Assim sou eu aqui agora, vim te chamar para vir e ver quem é o Salvador da tua alma. Se você quer entregar a tua vida a Jesus hoje, eu gostaria que você orasse comigo, repetisse essa oração comigo, mas ela só é válida se você fizer ela de coração. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje quer voltar, porque sabe que só Ele que preenche você, então ore assim comigo. Feche os seus olhos e ore. Senhor Jesus, eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e me recebe na tua presença. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.